Olá, boa noite a todos, bem-vindos de novo ao nosso programa podcast Questão de Saúde da Unimed Rio Claro. Estamos no nosso 15º programa, se eu não me engano, né? É uma satisfação estar aqui com vocês de novo. O tema é uma sugestão de muitas pessoas que é uma coisa que afeta a população hoje em dia, um problema muito prevalente. Sono, dormir, insônia, tá? Você dorme bem? A gente dorme bem? E para isso nós trouxemos alguns convidados especialistas no assunto, tá? A doutora Daniela Hildebrand, nossa neurologista, a doutora Elizabeth Burigo, a nossa neurologista, especialista em medicina do sono, e a Cristiane, nossa psicóloga, Cristiane Russo, que não é a primeira vez que está aqui ajudando a gente, né? Alguns países arriscam a dizer que insônia é a queixa mais comum em todos os consultórios médicos do mundo. Já passou tontura, que já foi mais prevalente, já passou dor de cabeça. Alguns arriscam falar que insônia é a maior reclamação do mundo nos consultórios médicos. E aí? Por que ninguém dorme hoje em dia? Qual que é o problema? É tão difícil dormir bem assim? Hoje em dia, sim. Bom, em primeiro lugar, meus parabéns. O apresentador está fazendo aniversário hoje, então a gente deseja um super feliz aniversário. Obrigado. A gente não dorme bem. Por que a gente não dorme bem? Porque esse estilo de vida em que a gente está vivenciando hoje em dia não nos permite dormir bem. Então, nós temos muitas informações, principalmente à noite, que nos tira o sono. E aí a gente vai falando de cada um deles no decorrer aqui. Dentro do que ela falou, eu tenho um conceito filosófico que é assim: o organismo, e dentro do organismo os órgãos e sistemas, eles trabalham com um negócio chamado reserva funcional. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui no programa. Ele tem uma certa capacidade de funcionamento. Se você passa essa capacidade de funcionamento de determinado órgão, ele vai começar a ter problemas. Né? Dentro deles, a cabeça, o cérebro, né? Então, se você usa demais o estômago porque comeu demais, você vai ter uma gastrite, um mal-estar. Se você bebe demais, você vai ter um problema de fígado, vai ter mal-estar. Se você usa demais a cabeça, você vai ter problemas de cabeça. Filosoficamente falando, não tem nada técnico, né? E problemas de cabeça ansiedade, depressão, estresse, vícios, insônia, que é o tema de hoje. Você acha que é isso mesmo, doutora Elizabeth? Primeiro assim, insônia, né, para a gente tentar definir, seria a dificuldade em iniciar ou manter o sono. Então, começar pelo que as pessoas, porque as pessoas às vezes falam a palavra insônia de maneira até errada. Eu brinco quando eu falo sobre sono que o nosso sono foi muito alterado depois do Benjamin Franklin, depois da descoberta da luz elétrica. Então, assim, o nosso sono ele era regulado pela luz, então era dia e noite. Então, os nossos ancestrais tinham que dormir em árvore, porque senão o animal comia. Então, escureceu é para dormir. O sol nasceu é para levantar. Isso até hoje prevalece como orientação. E aí tem hormônios que são liberados, ciclo circadiano, que depende da luz e do escuro e do dia, né? O que aconteceu? Na minha opinião, as pessoas começaram a ter a exposição à luz por causa da luz elétrica, depois com a Revolução Industrial, o trabalho noturno. Então hoje tem supermercado e lojas que funcionam 24 horas. Trabalho invertido, né? Os trabalhos de turno, né? Então, isso tudo começou a desestruturar o sono das pessoas. E eu acredito, assim, que muito da ansiedade, eu acho que quando eu comecei a estudar sono, todo mundo achava que insônia é muito de ansiedade. Eu acredito hoje, como especialista, que às vezes a ansiedade é uma complicação de você dormir mal. A pessoa que já tem uma propensão a ter uma ansiedade, uma depressão, uma doença psiquiátrica, se ela dorme mal, com qualidade de sono ruim,
vai piorar a parte É psiquiátrica. uma consequência de uma causa. Na verdade, também existem as doenças psiquiátricas que vão alterar os ciclos do sono, Sim. né? Medicamento. E aí, hoje em dia, o grande boom nosso é a exposição à luz azul. Celular, tablet. As pessoas não têm mais limite. E criança, né, exposta. E aí, para terminar, o que agravou tudo isso? A maior complicação da pandemia foram os transtornos psiquiátricos. E dos transtornos psiquiátricos, o primeiro foi insônia. Insônia. E a insônia causa ansiedade, a ansiedade causa insônia. Sim. Aí vai, Sim, né? é um ciclo. É um ciclo porque a pessoa que sofre de ansiedade, ela pode ter, durante a noite, o pensamento acelerado que a gente fala. Né? Então é aquela coisa dos pensamentos aleatórios. Quando você deita na cama, você sai daquela configuração entre cama e sono. Então na terapia cognitivo-comportamental a gente trabalha muito isso, quando uma pessoa chega com insônia. Algo que a doutora apontou que eu achei bem importante é isso, né? O que é insônia? Então a insônia é essa circunstância da pessoa não conseguir dormir ou dela acordar à noite e não conseguir voltar para esse sono. Então ela vai perdendo essa configuração da cama, que ela está associada ao sono, dessa luminosidade, às vezes toma medicamento sem prescrição médica, essa condição dos pensamentos aleatórios e os pensamentos acelerados que você quer, eu brinco que você quer solucionar todos os seus problemas à noite, na hora que você deita, né? E aí, claro que isso vai te trazer toda uma instabilidade. Por quê? Se você já tem uma ansiedade, você vai acordar mais ansioso. Você vai acordar mais cansado. Você pode gerar uma irritabilidade muito maior. E isso pode te jogar até numa zona de risco. Se você vai pegar um automóvel, algo nesse sentido. Porque a nossa funcionalidade psíquica, cerebral, acredito, ela não é a mesma funcionalidade, porque você não descansa, você não consegue ter uma regulação hormonal, né, naquele momento em que é importante você parar para desacelerar, né? Eu falo que a gente dorme querendo acordar. Então não há essa calmaria e essa associação do momento de você dormir. Acredito que a era digital ela foi muito pontual, né, nesse processo de potencializar todas essas doenças psíquicas relacionadas à insônia. Né? Então hoje em dia é difícil as pessoas dormirem bem. Né? E aí dentro da terapia cognitivo-comportamental, o que a gente vai trabalhar? A higiene de sono. Para tentar fazer as mudanças dessa pessoa, né, tanto cognitivo quanto comportamental, para que ela vá conseguindo ter novos hábitos para poder dormir melhor. Mas aí até a gente chegar a essa condição, né? Dormir é um investimento. A Cristiane falou, higiene do Sim. sono. Nós temos que dormir e temos que dormir bem. E a gente subestima o problema que é causado pela falta de sono. Sim. Hoje eu estou acostumado a dormir 10 horas, amanhã eu só vou dormir 8, depois eu vou dormir só 6, depois eu vou dar um jeitinho, depois eu furo a noite. Completamente Não dá errado. nada não. Explica para quem está ouvindo a gente qual é a importância do sono, o que acontece com quem não dorme. Dormir é um investimento, mas é um investimento que você precisa ter um número de horas, uma média de 7 horas por noite. Tá? Algumas pessoas mais, que é o dormidor longo, que a Beth pode falar melhor isso depois, e tem alguns que geneticamente um pouco mais curto. Mas assim, não vamos prolongar isso, vamos ser objetivos. A pessoa que não dorme, não tem costume de dormir porque pica à noite, porque trabalha em outros turnos, então às vezes ela pega final de semana e fala, vou tirar para dormir. Esse sono não vai reparar aquele que você perdeu. Então você não compensa o sono, você não compensa esse sono que perdido. Então, eu dei plantão uma vida inteira e agora eu tô dormindo. Ótimo, que bom que você tá dormindo agora. Mas você não dormiu por 20 anos. Você não recupera esse tempo. Porque a hora que a gente dorme, a gente regula a parte toda hormonal. A hora que a gente acorda pela manhã, libera o cortisol, à noite vai diminuindo as luzes,
tá? Escurecendo o ambiente para que possa liberar melatonina, que a gente possa dormir, ter qualidade melhor de sono. E a gente não segue mais. Por quê? Nós vamos assistir uma série que a gente fica ansioso, uma série policial, que a gente fica agitado, a gente quer terminar essa série. Então, de um capítulo, você vai para 2, para 3 e você passa a madrugada assistindo. E aí? Aí você fala, final de semana, eu tiro para dormir, eu compenso, né, Beth, o que eu não dormi. Então, isso faz muito mal para a saúde. Por quê? O nosso cérebro, ele é banhado à noite, a hora que a gente entra nos sonos, e ele vai ser como se ele fosse banhado, ou como se ele fosse ser grosseiramente lavado, purificado, numa parte do sono, aonde a gente vai liberar essas toxinas do cérebro. Se você não tem um sono reparador, você não está liberando. E aí vão entrar as doenças degenerativas, Alzheimer, Isso Parkinson. É higiene do sono. Exatamente. Uhum. Isso é higiene do sono. O Nelmer, eu sempre gosto de frisar que eu acho que ninguém entende muito bem o que é o sono. Eu sempre brinco assim, o sono não é um liga-desliga como da tomada. Que a maioria acha que é isso. Deitar, fecha os olhos. Entrou em coma. Dormi, né? apagou, Dormiu e apagou. eu descansei. Não. Na verdade, o que a Daniela está explicando é assim, nós temos, o sono tem 4 fases. Nós temos sono superficial, que é aquele sono o sono leve que a gente fala. Bateu uma porta, passou um carro, você está em alerta. O sono profundo, onde você pode cair a casa que você não desperta. O sono REM, que é onde que o nome correto, inclusive, é sono paradoxal, né? A gente fala sono REM, que é movimento rápido dos olhos, mas não são todos os animais que têm o movimento. O rato mexe a vibriça, o gato, por isso que o sono é... Então, assim, esse sono REM é uma das coisas que a gente mais olha, porque o profundo tem vários hormônios que são liberados, e no sono REM também. No sono REM, nós temos paralisia da musculatura, para você sonhar, onde sonha, e não executa o que está sonhando. Então, aí vem as parassonias, que são as doenças do sono. O sonâmbulo, que é mais conhecido, sonâmbulo, terror noturno. Uhum. Ele sonha na fase de sono profundo, onde ele não tem paralisia da musculatura. Então, por isso que ele anda. Por isso que ele tem ação. Por isso que ele anda, que ele pode sair, dirigir, sair de casa. Por isso que ele bate. Né? É. E aí, assim, dos distúrbios do sono, primeiro tem que entender que tem o sono leve, o sono profundo, o sono REM e a vigília. Nós despertamos durante a noite. Tudo tem uma quantidade. Então, quando a gente vai falar em qualidade de sono, eu tenho que respeitar o quê? A média de sono, né? O normal. A gente fala de 7 a 8 horas e meia, porque varia muito. Sim. Mas o dormidor curto é o que dorme menos que 5 horas e o dormidor longo é o que dorme mais que 11, 12 horas. Infelizmente, ainda tem algumas pessoas que na nossa sociedade é praticamente impossível uma pessoa dormir 12 horas, né? Então, assim, essa distribuição do sono, todas as doenças vão cair nessa desestruturação do sono. Então, quando eu falo que a pessoa... eu não dormi nada. Uma coisa muito interessante. Das causas da dificuldade em dormir, aí vem a maioria, você eu tô rindo. O que mais vai para o laboratório do sono, para o especialista do sono, é ronco. Porque é uma coisa que alguém incomoda com aquilo. Eu falo que o ronco é uma doença social. A esposa cutuca e manda, o paciente é interessante, eles vão dar consulta e falam assim, eu não tenho nada, a minha esposa me mandou aqui. Ele vai no otorrino porque a mulher mandou ver por que ele está roncando. Então, e é interessante que eu vejo, a pessoa tem uma apneia do sono muito importante, o índice de apneia normal até 5. A pessoa tem 60, 80, 90 por hora dele parar de respirar. Respira. E ele não tem sintoma. É isso que tem que chamar atenção. Porque a pessoa tem doença do sono, mas ela está trabalhando, ela está dirigindo e ela nega. Eu faço questionário, eu pergunto.
E ele fala que não tem nada. Até infartar. Então é muito interessante. Então, e as coisas do sono, o sono começou a ser estudado em 1980. É uma coisa relativamente nova. Os médicos mais antigos não tiveram sono na faculdade. Hoje ainda tem faculdade que não existe a especialidade de sono. Então, assim, a importância do sono passou por muitos anos. Por quê? Porque ela é nova, né? Começou a se estudar sono por causa de narcolepsia, aquela doença que a pessoa está conversando e cai dormindo. Uhum. E aí eles começaram a ver que a apneia do sono predominava. Então, dessas doenças que a pessoa vai fazer quando vai para o especialista, eu vou tirar toda essa história, entender o que ele tem, mas é no exame do sono que eu vou conseguir caracterizar. Por quê? Às vezes o que o paciente fala não é real, não é. Ele tem uma doença, mas ele não percebe. Então, por exemplo, criança. É muito comum criança ter hipertrofia de amígdala e adenoide e dorme mal. Criança tem ronco, tem apneia. Ele vai mal na escola, é hiperativo. Quanta criança com diagnóstico de TDAH? Sim. E é porque dorme mal. Eu falo, vai pro otorrino, opera sua amígdala e depois, se sobrar problema, volta. Porque resolve. E aí, depois, o adulto, e assim, existe também uma predominância de doença por idade. O recém-nascido tem a insônia do bebê, que é uma coisa que os pais chegam desesperados, porque a criança dorme e acorda, e os pais acham que não está dormindo até 2 anos de idade. E muitas vezes a mãe acaba acordando a criança, porque a criança pode dormir de olho aberto e a mãe acha que está acordada. Então, assim, a insônia do bebê vai de higiene, de várias coisas, mas existem, e é genético. Então, é interessante que quando você pega uma pessoa com doença do sono, ele pode ter tido insônia do bebê, não necessariamente todas, mas alguma coisa vai ter, ou na família. Insônia do bebê até 2 anos, de 2 anos até 7, mais ou menos, o terror noturno, que é aquela criança que levanta e vai até a cama da mãe apavorada. Uhum. E depois, o sonambulismo, que tem casos graves e interessantes, que a pessoa pode dirigir. Teve um caso quando teve o Katrina nos Estados Unidos, eu assisti o médico que foi responsável pelo atendimento das pessoas. O homem foi alojado numa escola e ele jogou a criança pela janela. Então, assim, as coisas que acontecem do sono em consequência de um estresse, de ter perdido a casa. Então, assim, tem várias doenças do sono, né? Depois, o mais comum é a apneia no homem, até a menopausa da mulher, que daí a chance é a mesma. E depois, no adulto, chama de distúrbio comportamental do sono REM. E para terminar, assim, muita gente que fala que tem insônia, porque acorda muito. Então, se é um homem mais velho, ele vai achar que é próstata. Não necessariamente é próstata. Ele acorda porque ele tem apneia do sono. E o oxigênio cai, o cérebro manda acordar para respirar. Então, doenças que se enganam. Por exemplo, o síndrome do pânico, que agora na pandemia foi muito comum. Às vezes a pessoa está tratando com um psiquiatra e quando vai fazer o exame do sono tem apneia. E o que chama mais atenção nos últimos 15, 20 anos são os pacientes mais jovens, estão tendo AVC, infarto, e é magro. Então a obesidade no começo era o grande vilão, hoje não é mais. A obesidade não é a causa sozinha da apneia, mas o que a gente está vendo, hipertensão, arritmia cardíaca. E ninguém olha para o magrinho que vai na academia e que ele tem apneia do sono. E tem 80, 90, 100 apneia. Tem muito paciente no meu consultório que é magrinho, não é sedentário e tem apneia. Bastante apneia. Né? Mas a gente surpreende, né? Porque não espera. Não é o padrão, surpreende. Né? Tem uma pergunta de uma pessoa que mandou para nós, acho que você já até respondeu, do dormidor curto, né? Eu durmo até umas 3 ou 4 horas por noite. E quando eu acordo, eu não me sinto cansado. Eu preciso necessariamente dormir mais para o meu organismo funcionar bem ou não necessariamente? Só uma coisa disso que você fala. Sempre faça a conta de quanto você dorme, quanto você dormia na infância, porque é um padrão genético. Aquela pessoa que dormia
6 horas por noite, desde criança ele dorme. E às vezes na família tem gente que também dorme menos. Mas eu tenho uma pergunta para a doutora. O que dorme, o que acontece nesse paciente? Isso aí chama percepção inadequada do sono. Então, e no idoso isso acontece muito. Se você dorme 7 horas, se você deitar às 23, às 6 da manhã você está acordado. Você já dormiu às 7 horas. O que está acontecendo? As pessoas estão, por idade, aposentado, começam a dormir mais cedo ou dormir à tarde durante o dia. Não é todo mundo que tem que fazer siesta. Esses cochilos à tarde, eles podem interferir. E mesmo antes de ir para a cama, a pessoa janta ou chega do trabalho e fica na televisão, mas fica cochilando. Aí eu somo, quando eu vou perguntar quantas horas você dorme por dia, eu vou somar tudo. Quanto dormiu à noite, se dormiu depois do almoço, se cochila depois do jantar. Então, assim, é muito interessante. A pessoa fala assim pra mim, eu não durmo mais que 2, 3 horas. Faz o exame do sono, dormiu 7 horas. Eu mostro o gráfico, tá aqui, ó, o senhor dormiu. Mas o que aconteceu? Dormiu no sono leve. A pessoa tá escutando, então a percepção dela é de que ela não dormiu. Então a gente chama isso de percepção inadequada do sono. Agora, são duas coisas. Ou ela tá despertando, aí nós temos que descobrir por quê. E hoje é muito frequente, que eu não falei, a síndrome das pernas inquietas. É quando a pessoa tem esse mal-estar mal definido na perna. Alguns medicamentos causam anemia, neuropatia, tem a parte genética. Menopausa. Na menopausa é muito mais, Daniela, a insônia. A parte de pernas inquietas fica mesmo assim, é muito comum antes da menopausa, quando a mulher tem hemorragia. Começa a ter o ciclo menstrual com muito fluxo, na pré-menopausa é comum ter isso. Então ela começa a ter baixa de ferro sérico, ferritina, ácido fólico, e isso faz dar esse mal-estar na perna. Então a pessoa às vezes não tem apneia, mas ela não dorme por causa do mal-estar da perna. E eu tenho um questionamento. Quando chuta ou bate, que eu já cheguei, só para terminar, eu atendi uma paciente que chegou com o olho roxo. Aí vai o casal assim, olha aqui, doutora, vem aqui, é o seguinte, se ele não tiver uma doença, eu tô separando, porque eu apanhei. Então assim, eu falo que pernas inquietas chama é movimento periódico de perna. Mas pode dar no braço também, então a pessoa faz isso. É involuntário, né? Não, doutor, na verdade tem uma causa. E aí você vai tratar a causa, aí a pessoa dorme. Então não é para dar hipnótico. Os antidepressivos são os campeões para dar isso. E é o que a maioria toma. Então, mas eu vejo quimioterapia, que a pessoa fica com neuropatia, diabetes, doença autoimune que dá lesão neuropática. Então, pode dar, e o movimento periódico, ele precede em anos o sintoma do Parkinson. É uma doença que vem junto no Parkinson, o aumento dos movimentos periódicos de perna. E aí vem a insônia porque está mexendo na perna. Então, vai tratar, procurar a causa e você trata, melhora o sono. Bem. O que você ia perguntar? Eu fiquei numa dúvida que a doutora posicionou sobre isso ser um padrão genético. Então, isso vem da criança. Né? Então, o que você coloca para analisar esse padrão do sono desde criança, conforme nós vamos crescendo? Para saber a quantidade de sono. Isso, para saber a quantidade de sono. Ou, é isso que eu quero saber, se isso também está associado à condição do sono dessa criança, conforme ela vai crescendo. Então, se ela tem um sono um pouco mais disfuncional, vamos colocar assim, se isso também é um padrão que vai se seguindo ou se essa criança ela é estimulada a um ambiente disfuncional, isso pode gerar nela também um padrão de sono ruim e que não necessariamente seja genético. Aí entra a higiene do sono, né? Isso. Então, assim, hoje você vê que não tem regra. Eu vejo o bebê no consultório. Por isso que precisa explorar tudo isso quando o paciente vem. A mãe já fica com o celular passando filminho. Gente, pôr em prática o que é ensinado e provado pela medicina,
diz que você não poderia dar celular até 7 anos de idade. E limitar o horário de computador ou de celular. Então, imagina quem faz isso. Olha, eu tenho atendido as próprias alguns escolas pais mudaram o material para digital. Que estão fazendo isso. É muito absurdo. Então, mas nessa época que a gente está vendo, é real o celular, é real as séries, etc, etc. Então, assim, as pessoas vão continuar dormindo mal. As pessoas não estão dispostas a fazer, porque assim, você pode melhorar a sua qualidade de sono. Desde que você tenha aquela coisa de acordar, olhar para a luz, fazer exercício físico, trabalhar, descansar, começar a baixar a luz no final do dia, meditar, que é uma ótima opção, chás, como a gente gosta, né? Tem falado dos chás ultimamente aqui, ler algo mais tranquilo, sair das telas. Ok, quem está disposto a fazer tudo isso? Quem está disposto a pagar esse preço? Então, o que as pessoas estão preferindo? Elas estão preferindo ir aos médicos. E aí, doutor, eu não durmo. E no geral, essa investigação não é sempre bem feita. Porque a gente tem que encaminhar, a gente caminha muito para a Beth, né, para avaliar toda essa parte do sono, mas a pessoa não está disposta. Ela quer rapidez, ela não quer se tratar, ela não quer fazer uma polissonografia, porque ela já fala, eu não vou fazer a polissonografia porque eu não vou usar aquele aparelho. Até que você explica que você não usando o aparelho, tendo apneia, quais são os riscos que você vai ter decorrente a tudo isso. Ansiedade, depressão, pânico, distúrbio metabólico, AVC, infarto, etc, etc. Quando a pessoa entende, ela para pensar que aquilo pode ajudá-lo. Mas quantas pessoas estão dispostas realmente a comprar um aparelho, a tratar da qualidade de sono, chegar por volta das 8 horas, 9 horas, já começar a diminuir tudo isso e deixar para responder o WhatsApp para o dia seguinte? Deixar de assistir uma série, deixar de ver um Instagram. Isso é impossível hoje em dia, né? Algumas pessoas podem começar a fazer isso, que legal, mas a maior parte vai e começa a pedir o quê? Medicamentos. E daí entram os antidepressivos. É mais fácil, né? Eu resolver o meu problema tomando um comprimidinho. Por isso nós estamos numa epidemia de consumo de remédio para dormir. Isso é fato. Né? Estão comprando inadvertidamente remédio para dormir, de qualquer espécie, de qualquer tipo, e eles têm uma falsa sensação de estar resolvendo o problema. Não tá. Existe uma sabotagem, né? A pessoa ela vai se sabotando. É que nem a doutora falou, é difícil você sair da zona de conforto, né? Porque mesmo que haja uma condição de sofrimento dessa pessoa não tá dormindo bem, ela tá numa zona de conforto. Ela não quer fazer uma mudança, tirar tudo isso para trabalhar essa higiene do sono. Até ela ver que ela fazer todas essas mudanças vai trazer uma qualidade de vida para ela e uma condição muito melhor, ela prefere o imediatismo. Né? A pessoa que não dorme direito tem o seu comportamento alterado, certo? Durante o dia. Para tudo. Trabalho, lazer, tudo, não é isso? Fome, ansiedade, depressão, compulsão alimentar. Tudo isso são coisas que são causadas por um sono errado, né? Explica para quem está assistindo qual a diferença entre ronco e apneia. Muita gente acha que é a mesma coisa. A doutora Beth falou, a apneia é a hora que você faz a pausa respiratória. E a gente pode fazer a cada ciclo, né, Beth? 5 no máximo aí. E tem pessoas que chegam a fazer 60 por hora. É isso, né, Beth? Na verdade, é assim, né? O ronco, eu falo, é sua área. É o palato. Na verdade, é você que tem que nos falar. O palato que vai ficando flácido, ele vai inflamando. Então, assim, se houver uma obstrução, desvio de septo, amígdala aumentada, adenoide, asma, então, alguma coisa que você vá inspirar e tá com dificuldade, é só a gente tampa o nariz, você vai respirar, você já vê que faz barulho e faz uma pressão maior. Isso vai causando o palato vibrando, a campainha tá embaixo, o ar passa, aquilo vibra e dá o ronco. No começo, o decúbito dorsal, que é dormir de barriga para cima, piora. O dia que tá mais cansado, se jantar tarde, tomar bebida alcoólica, antialérgico, relaxante muscular. Então, todos os medicamentos que dão sedação e relaxa a musculatura, piora o ronco. Sempre começa com ronco. E tem até a apneia, que tem pouco ronco e tem muita apneia, né? Ou ter ronco e não ter apneia. Então, assim, o ronco seria o barulho, mas a apneia é a pausa respiratória.
E aí tem os tipos de apneia. Eu só consigo falar o tipo de apneia. Se ela é, a mais comum é a obstrutiva, que eu falei, adenoide, amígdala, desvio do septo. Então, tem a apneia central, tem umas lesões cerebrais, em que quando dorme, tem até a síndrome do bebê, que a criança morre entre 1 e 2 anos, porque a criança dormiu, não respira. Aí tem um aparelho que põe na cama e fica despertando a criança quando ela para. Então, mas até hoje não acharam um tratamento e a criança morre. Então, assim, a apneia seria essa pausa. Então, o que acontece? Você pode ter uma estrutura, quando você falou, tudo isso com a idade vai... necessariamente a pessoa vai ter tudo isso e depende do que está acontecendo na família ou no trabalho, no ritmo da pessoa. Você dorme, teria que seguir o ciclo, o tempo de dormir. Então, você achou, quando eu pergunto, somo quantas horas ele dorme, então eu sei que você dorme 8 horas por dia. Eu durmo 5 horas por dia. Então, é o meu padrão. A vida toda eu tive assim. Em algumas situações, essa coisa de dormir no final de semana e repor, quando é esporádico, eu fui num baile, aí no outro dia eu dormi menos, eu consigo repor. Mas a longo prazo de todo dia dormir mal, aí ele não vai repor. Não vai repor. Mas se é uma coisa criança, adolescente que vai em festa, eles fazem isso e melhora, né? Mas é esporádico, não é por doença. Então, assim, o parar de respirar, então isso faz o quê? Como que funciona isso para o cérebro? E a gente vê no exame. Você está dormindo, né? Quando você ronca e faz essa pausa, eu falo que o coração está bombando, o sangue está passando no pulmão para pegar o oxigênio e ele vai levar para o cérebro, para o rim, para o fígado, para as pernas. Vai distribuir. Só que quando você, dormindo, para de respirar, o coração continuou bombando, o sangue passou no pulmão. Só que chegou lá, não tinha o oxigênio para ele jogar o gás carbônico e pegar o oxigênio. Ele vai embora sem o oxigênio. Nós temos uns sistemas de alerta no organismo que quando o oxigênio cai, ele faz você despertar. Isso chama microdespertar. Porque quando a gente acorda à vigília, é o ritmo alfa no occipital, que dura mais que 30 segundos. O microdespertar é o ritmo alfa com menos de 15 segundos. Você não tem consciência. Quando eu falar, você despertou 180 vezes na noite toda. E o índice de apneia deu lá 20 apneias por hora. O normal até 10. Então, assim, ele não percebe que ele está despertando. E é isso que no dia seguinte vai falar, eu tô cansado, eu não descansei. Por quê? O sono, a estrutura que tinha que começar com o sono profundo e depois vai para o sono leve, para o REM. O nosso sono sobe e desce, sobe e desce. Só que nos 2/3 finais do nosso sono, nós vamos ter mais o sono REM, que é aquele que a gente sonha, que vai memorizar, que o músculo regenera. Quando você fica micro despertando, a primeira coisa que você vê no exame, redução do sono. Não vai ter sono REM. E aí a queixa de muita gente de déficit de memória. Às vezes não fala com memória, mas já começa a falar se o pai teve Alzheimer, eu também tenho Alzheimer. Primeira coisa, vamos ver se o senhor dorme. Porque a consolidação da memória é aquela coisa que a gente estudava para uma prova e passava a noite inteira sem dormir, e aí na prova não lembrava de mais nada. Porque não consolidou Quantas o vezes? que aprendeu. Quantas Todos vezes? nós fizemos. E no sono REM é a hora que Muitas. você resolve parte dos seus traumas. É a hora que você está no sono Sim. profundo que você consegue metabolizar, resolver parte dos traumas. Que a outra parte fica para você. Dormir demais é uma doença? É uma A gente está falando de insônia. E o excesso de sono é uma doença? A narcolepsia, né, Necessariamente? Beth? Então, Narcolepsia. a gente chama de hipersônia. Quando a pessoa dorme mais tempo. Então, o meu padrão de dormir é de 7 horas. Aí, de repente, eu começo a dormir 12 horas, 11 horas. Aumentou meu tempo de sono. É um problema Por de quê? saúde. Tem que investigar também. Então, tem que tireoide, né, investigar. Beth? Investigar. O mais comum, né? Tireoide, Uhum.
algumas doenças psiquiátricas, elas têm essa característica, mesmo depressão. O paciente não chora, fala, como eu tenho depressão? Eu não choro, eu não tô triste, mas tá dormindo demais. Mas eu só durmo, Então, o dormir é uma manifestação dessa hipersônia. Agora, como doença, o que a gente vê, a narcolepsia é uma doença que a pessoa nasce, é genética, tem uns exames que fazem, que é genético, para ver um padrão em que nós temos um centro no tronco cerebral, que é bem no meio da cabeça, que faz a gente acordar e dormir, né? Tem uma substância. Essa pessoa, ela tá conversando, se ela levar um susto, se ela rir, ela entra em sono REM. Isso é narcolepsia? A narcolepsia tem 4 características. Seria a hipersônia, que dorme muito. Dorme demais. A paralisia do sono, que é isso. Quando a pessoa sorri ou leva um susto que ela tem um apagão, paralisa, ela cai e dorme 15, 20 minutos. Mas ela pode ter aquelas coisas que chama sonhos vívidos. Então, ela não sabe se ela estava dormindo ou se estava acordada. Ela não consegue diferenciar. Na verdade, quando a gente sonha, o sonho é real. Nós sonhamos e nós só vamos saber que sonhou quando acorda, porque durante o nosso sonho aquele não é real. Só que nesta doença a pessoa perde a noção. Ela não sabe se aquilo aconteceu real ou se ela estava dormindo, né? E tem aquele fenômeno de déjà vu, já me vi. Uma pessoa que entra num lugar. Então, assim, para ser narcolepsia, teria que ter algumas dessas características. E aí tem um exame que a gente faz que chama, e é a hipersônia. Hoje eu tenho recebido de psiquiatra para fazer esse exame, que é o teste das múltiplas latências do sono. Então a pessoa tem que fazer o exame do sono à noite. A pessoa entra às 21 horas e faz o exame do sono até às 6 da manhã. Às 6 da manhã acorda, dá café da manhã e ela não pode dormir. E aí vão ser feitos 5 traçados, às 8, às 10, às 12, às 14 e às 16. Com ele acordado. Não, ele acorda e ele tem que... vai para a cama e aí a moça põe os fios, a técnica, e a gente traça 20 minutos. Nesses 5 traçados, se ele tiver algumas características desse tempo de sono, ele pode dormir ou não dormir. Mas o que eu quero saber é quantas vezes ele entrou em sono REM. Porque você veja, se você dormiu a noite toda, você não teria que dormir já às 8 da manhã, você acordou às 6 e ainda sonhar. Então aí já é uma doença. Então, e tem essa latência menor que 5. Então tem uma regra para você dar um diagnóstico. E na hipersônia a pessoa não tem o sono REM, mas está mostrando que dorme. Ela deitou, dorme. E a narcolepsia tem tratamento? Tem medicamento. É um medicamento que faz a pessoa ficar desperta. E aí, o que é mais difícil às vezes tratar na narcolepsia são as quedas. Isso às vezes a gente tem que ficar tateando o medicamento. E o que melhora mesmo, né, é a pessoa tirar cochilos durante o dia, melhor do que o remédio. É que na nossa sociedade, eu já tive paciente assim, que a professora batia na criança com régua porque ficava dormindo na sala de aula. A pessoa que era uma babá, quando viu a criança em cima de um sofá, caiu. Uma moça que estava na igreja, num evento da igreja, foi fazer uma palestra e desabou. Aquele filme, A Volta ao Mundo em 80 Dias. No começo do filme tem um narcoléptico. Quando vai dar a partida da corrida, ele cai. E dos animais que tem narcolepsia, o cavalo. Cavalo, cachorro, eu já vi. Tá. Interessante. Uma pergunta de um ouvinte. Dormir com abajur, luz ligada,
ou com televisão ligada, prejudica a qualidade do nosso sono? Prejudica Não muito. Eu falo Não assim, deve. ó, da higiene do sono. Hoje eu estava à tarde aqui falando com uma paciente. Nós somos a época, os mais velhos aqui, que a gente pôs televisão na casa inteira. Todo mundo tinha. Todos os filhos tinham televisão no quarto, nós tínhamos televisão no quarto, na sala, na área de lazer. Não. O quarto é para ser um lugar só para dormir e para sexo. Não pode fazer mais nada. Nem ler livro. Então, você quer ler um livro, você vai sentar numa poltrona, na sala ou numa outra sala da sua casa, que é. Você quer assistir TV? Na sala de TV. Deu sono, aí você vai para a cama. Então, assim, o barulho, você imagina você dormir, seu cérebro também precisa daquele descanso, né? Então, o barulho da televisão, aquilo não. A luz, principalmente a luz. Adolescentes, ouçam a doutora falar que o quarto é para dormir. Tá bom? Ouçam. É o que a gente falou sobre as mudanças, né? De comportamento, de hábitos, né? É difícil sair dessa condição. E bebê, as orientações de bebê é assim, e de que a criança foi para a escola, o que já começa em pré-escola, assim, ele chegou da escola, ele pode brincar, aí ele vai tomar banho, aí ele vai jantar, tem o que chama ritual de sono. Isso deveria ser feito em todas as crianças. É uma rotina, né, doutora? Rotina. A gente faz, os nossos pais já fizeram isso, mas não te ensinou. E depois contar uma historinha. E eu adorava quando eu tinha, não sei se ainda tem aquela, como é que chamava aquela babá que ia na casa, tinha um programa? Super Nani. Gente, eu cheguei a gravar Super Nani indo na casa, quando os pais falaram que a criança não dormia. Nossa, era cada ralada. Vocês imaginam no meu consultório quando eu falo que tem que 9 horas. Tem que ter horário, tem que deitar, né? Tem que ter a dormir. rotina. E olha, principalmente quem estuda pela manhã, né? A criançada olha pra mim com aquela cara. Já bravo, né? E aí eu falo, não, tem que ter regra. Eu tenho exemplo de pacientes que vai... Ô, doutora Nelma, você me encaminhou para a doutora Beth, e ela é brava, né? Ela é brava. O que ela falou para você? Falou tal coisa. Eu falei, para você é pouco. Porque eu tô falando para você a mesma coisa faz tempo e você não acreditou. Aí você precisa tomar a ralada dela para acreditar. Dá um exemplo para os adolescentes teimosos que acham que dormir não é importante. Algumas doenças causadas por falta de sono. Bom, então algumas doenças. Vamos lá, tem várias. Pode assustar, viu? Primeiro, quem não dorme bem vai ter ansiedade, vai ter compulsão alimentar, aquela sensação de saciedade diminui, irritabilidade, dificuldade de atenção, concentração, pânico, fobia. Tem estudo demonstrando que essa baixa hormonal influencia tanto no homem quanto na mulher numa diminuição da genitália. Tá? Então, homens que não dormem bem têm uma diminuição dos testículos também, pode acontecer, tá? Então, pegou um assunto importante. Principalmente no homem. Ó, vai ficar. Então, são tantas complicações. Agora, a longo prazo, tudo isso é assim, ninguém quer ter Alzheimer, ninguém quer ter Parkinson, ninguém quer ter câncer. Ninguém quer ter doença, mas o que nós estamos fazendo para que a gente restabeleça uma vida saudável para que a gente não fique doente? Não é brincadeira isso. É muito mais sério do que a gente imagina. Nós não estamos fazendo, né, Elmer? Não. Entendeu? Mas a gente não tem televisão no quarto. Né? Tinha uma experiência antigamente na faculdade de medicina que você... para mostrar a importância do sono, do ratinho. É clássico. O ratinho, ele tem um ciclo de sono muito curto, poucos minutos. O dia e noite dele funciona assim. Então você pega um ratinho, toda hora que ele vai dormir, você acorda ele. E você acorda ele. E você acorda ele. E não deixa ele dormir mais. Chega uma hora que ele enlouquece. Começa a dar volta em volta do rabo e não recupera mais. Essa pesquisa tem um nome. Tem um nome, eu não lembro. Mas assim... O clássico da pesquisa, eles põem o ratinho em cima de uma plataforma com água em volta.
Quando o ratinho dorme, que perde o tônus muscular, ele cai na água, aí ele acorda. Sim. Então, assim, morre em 27, 26, 28 dias. O rato morre por não dormir. Morre por não dormir. Né? A pessoa, assim, é clássico isso. É uma das táticas de guerra, de países que vão para a guerra, uma das táticas, da principal tática, é fazer o inimigo não dormir. É você tirar a água dele, e se você não consegue tirar a água dele, você tenta fazer ele não dormir. É uma das táticas de guerra. Dizem que o Napoleão Bonaparte perdeu a guerra porque ele dormia pouco e não deixava os soldados dormirem. Uma das coisas Faz sentido. Que falam que ele... Você perde a sua funcionalidade, né? Ô, Nelmer, e agora eu não sei, parece que está mudando agora, mas horário de verão foi comprovado que não funciona em termos de economia de energia. Não. E para a saúde, sim. Só para vocês terem uma ideia, quando você antecipa 1 hora ou atrasa 1 hora, você demora de 5 a 7 dias para ajustar seu sono. Imagina quem faz turnos curtos, que ainda tem empresas que fazem. Eu, na época, estudei isso, Beth, e a gente via, assim, pequenos acidentes acontecendo. Pessoas com batidas de carro, tropeçando, caindo, se machucando, nesse período de 1 semana. Aumentava muito o índice de pequenos acidentes domésticos ou que seja pela rua, aumentava muito nessa semana que você... Os grandes acidentes da história, Chernobyl, diz que foi o funcionário que tinha um botão de alerta, ele estava cochilando e não viu para apertar. Por isso que teve toda aquela... E tem um acidente aéreo que foi considerado, acho que, o maior morte nos Estados Unidos. Um dos meus desafios são os pilotos. Na verdade, o estudo do sono no Brasil começou com um caminhoneiro. O Dr. Tufik, no Instituto do Sono, a maioria das pesquisas, quem era o padrão dele para fazer? Caminhoneiro. Né? E existe um aparelhinho que você põe no pulso e que ele registra, é muito interessante isso, ele registra o tempo de sono e aí faz 1 mês. Então você vê assim, como a pessoa, e isso serve para o consultório mesmo, quando a pessoa muda, quem trabalha em turno ou o adolescente que está trocando o dia pela noite, você consegue ver, porque ele registra movimento. Então, quando ele está dormindo, fica uma linha. Quando ele está acordado, então você consegue ver o padrão de que horas ele dorme. Isso também é uma das doenças das mais difíceis de se tratar em insônia. É essa alteração do ritmo. São os distúrbios do ritmo. É muito difícil. Tem um monte de coisa que ajuda, um monte de coisa que atrapalha o sono. Mas não é só... E esse cara aqui, ó? E esse cara? Qual a importância desse cara em todo esse contexto? Não é só a tela, não é só o brilho da tela, porque eu posso pegar outras coisas com brilho também, mas isso aqui causa um monte de problema. Causa, mas hoje, né? Serve com braquialgia hoje. Serve com braquialgia. Tem umas doenças, porque a pessoa fica assim, ó. Física. A postura é uma de dependência, pescoço, né? A questão é a dependência. Tem uma síndrome ombro, que é pela posição de segurar o sono. Eu falo para os pacientes, principalmente para os adolescentes, que se você quiser segurar o celular, você fica reto, o braço em V, isso é ergonomia. O braço em V e você olha só com os olhos para baixo. E pode mexer. Você já viu alguém mexendo no celular desse jeito? Tem estudos, né, dessa mudança, né, na ergonomia, assim, né, fisiológica assim, nossa com esse uso, você vê né? Como que o pessoal... Eles se arcam. E eles ficam na cama, com o travesseiro bem mais alto que deveria, mexendo no celular para ele. O Nelmer, umas coisas interessantes, que assim, a gente vai aprendendo e vai em congresso, às vezes não é tão falado. Como eu faço sono há quase 35 anos. Então, quando eu comecei, eu fui no primeiro congresso de sono do Brasil, que foi em São Paulo. Então, a gente começou a ver algumas coisas que a gente vai vendo na clínica. Então, por exemplo, vertigem, barulho no ouvido,
chiado, grilo. É muito interessante. A pessoa tem um problema e o otorrino pesquisou aquilo e não acha uma causa. Aí vai fazer o exame do sono, o paciente tem apneia. Quando ele usa o CPAP, melhora muito. Não sei se você tem visto isso. Eu observei isso já há mais de 20 anos, que eu tenho visto e eu tenho sempre anotado. Quando a pessoa tem vertigem, e o otorrino fala que melhora. E eu recebo do otorrino queixa de barulho, de chiado, que ninguém sabe, aquelas tonturas mal definidas. O paciente tem apneia, trata a apneia, melhora. Uma outra coisa é o urologista, alteração de hormônio masculino. Então, às vezes vai no urologista, você faz o exame e tem a doença do sono. Então, aquela alteração do hormônio. Cria endócrinos, né? As crianças com baixa estatura. Então, essas crianças que têm parassonias, que é o sonambulismo, o terror noturno, você tem que tratar e orientar para que ela corrija o sono. Até a amígdala, adenoide, se o otorrino indicou cirurgia, não tem por que não fazer, né? Então, assim, por quê? Melhora a qualidade do sono. E hoje muito é prevenção, né? A nossa vida hoje é prevenir. Então, o dormir, uma alimentação saudável, atividade física, o trabalhar e estudar, a parte intelectual, né? Você está fazendo. E das terapias hoje, então a gente fala em mindfulness, ou terapia cognitivo-comportamental. É difícil, as pessoas não querem mudar, isso que você falou. Mas chega uma hora que você veja, você está indo, o rendimento no trabalho, o número de acidentes de trabalho está bem descrito. Tanto que, nesses anos a gente viu, aquelas empresas que faziam troca de turno, muitas hoje já estão com turno fixo. É melhor o turno fixo, porque a pessoa se programa. Ela programa que eu vou trabalhar um mês no período da tarde, um mês na madrugada, né? Então, assim, várias coisas de hormônio. E principalmente o que eu acho que hoje as pessoas querem é a questão da obesidade. Então, assim, a obesidade, por quê? No sono profundo e no sono REM tem a produção de hormônio tiroidiano. Tem um trabalho grande que se a pessoa não dorme alguns dias, né, dela reduzir muito o tempo de sono, o hormônio tiroidiano aumenta muito, muito, assim, de 60, 70 vezes, às vezes pode chegar nesses testes que eles ficam sem dormir. Para você ter uma ideia como o sono altera tudo isso, né? Então, o hormônio do crescimento. E nós temos hormônio que tira a fome e o hormônio da saciedade, um que ajuda a emagrecer e esse da saciedade, que é produzido nessa fase de sono. Então, muitas vezes, um exemplo básico, veja quem trabalha em noturno. Pode ver hospital, quem faz só noturno, como elas são obesas. Já é uma consequência de não dormir direito. É uma consequência do sono. Eu acho importante a gente falar que todo mundo tem a impressão que quando toma bebida alcoólica vai dormir melhor. Isso é um mito, né? Porque, na verdade, não. Vai mexer com o seu padrão de sono. Então, a bebida alcoólica vai atrapalhar. A pessoa fala assim, não, eu bebo, eu vou pra cama, eu durmo muito melhor, eu apago imediatamente. E não é bem assim. No primeiro momento você pode dormir, mas você vai ter um transtorno do sono, né? Então, fragmenta o sono. Fragmenta. A bebida alcoólica, ela induz o sono, mas depois ela fragmenta. E então no dia seguinte, irritado, cansado, fadigado. E o que você quer no final do dia? Tomar mais um gole para poder dar aquela relaxada novamente. Daí você vai fazendo aquele vício, aquele ciclo, né, Beth? Né? Porque aí você não dorme direito, aí no outro dia você vai ter mais fome. Exatamente. Você vai buscar comidas que precisam te dar mais energia. É onde vai gerando obesidade e aí fica no ciclo, né? Que recursos você usa na sua área para ajudar as pessoas que têm insônia? O que você costuma fazer? Tratamentos você costuma passar? Então, assim, o que eu acho muito interessante, não só no acompanhamento com o paciente, mas também inicialmente quando eu recebo esse paciente para uma triagem. Eu acho bem interessante você buscar
e tentar esgotar todas as informações desse paciente. Uma das questões que eu sempre faço é se esse paciente está dormindo bem, porque aí eu vou associando toda a condição dele, o cenário dele de vida, a condição dele comportamental, para a gente poder ir esgotando se isso está associado a talvez algum problema que ele já tenha e pode ter despertado uma insônia, ou se esse não dormir bem começou a despertar uma condição psíquica nesse paciente, analisar todo o cenário que ele está vivendo, se isso pode estar vindo de alguma coisa do trabalho, ou algum contexto disfuncional familiar. O que eu faço? A gente vai trabalhar essa higiene do sono. Então, eu vou entender os hábitos desse paciente e tentar mudar e colocar novas habilidades para ele dentro do cenário e também encaminhá-lo. Então, se eu vejo que há uma necessidade de encaminhar ele para uma neuro, se há necessidade de encaminhar ele para um especialista do sono, para que a gente vá conseguindo, né, trazer melhores condições para esse paciente no processo de qualidade de vida dele, é o que a gente vai fazendo. Mas na terapia cognitivo-comportamental é isso, é a gente trabalhar as mudanças de pensamento desse paciente, daquilo que ele vem fazendo com ele, né, implicar ele nessa responsabilidade das ações que estão sendo prejudiciais. E aí a gente fazer todas as mudanças, como atividade física, não comer em excesso à noite, atividade física pelo menos 3 horas antes, não fazer 3 horas próximas a que ele vai dormir, porque isso pode despertá-lo, né? Fazer alguns exercícios de relaxamento, ter um lugar onde ele vai poder fazer uma leitura, entender essa associação da cama com o sono, né? Então, assim, a gente dá para ter até um trabalho multidisciplinar, como eu disse, tudo né? Que ajude a diminuir a velocidade do pensamento. Também, diminuir essa velocidade, essa aceleração dele. E aí a gente vai tentar implicar se há uma necessidade medicamentosa, encaminhar para um psiquiatra, se ele não está conseguindo ter uma regulagem com essas mudanças de comportamento da vida dele, que a gente está trazendo para o processo terapêutico, se a gente precisa de um medicamento para ajudá-lo a se regular no sentido de diminuir a condição emocional desse paciente, para que ele comece a racionalizar e perceber o ambiente dele, né? Tem pacientes que a gente não consegue trazer muito para essa racionalidade, porque dependendo do ambiente onde ele está vivendo, o cenário que ele está vivendo naquele momento, a emoção vai ter um domínio muito maior. Então, aí a gente precisa organizá-lo. Então, precisa ter esse olhar, num geral, para esse paciente, né? Vocês estão vendo quantos recados? São coisas, muitas vezes, coisas simples de resolver, né? E, para terminar, doutora Daniela primeiro, depois a doutora Beth, que recado você daria para quem está com insônia? O que essa pessoa deve fazer, procurar, se orientar? Primeiro, ao acordar, ter contato com a luz, com a claridade. Com a luz. Realizar exercícios de preferência pela manhã, ter uma qualidade durante o dia de bons relacionamentos e do que você assiste, do que você está vendo, porque tudo que você está fazendo durante o dia você vai levar para a noite. Ao entardecer, ao anoitecer, começar a baixar as luzes de casa, começar a deixar o ambiente mais leve, não usar muitos artifícios que te estimulam, celular, tentar definir horários. Eu vou deixar para responder depois, ou amanhã eu respondo, ou vou responder as principais coisas. Evitar aquelas séries que você vai ficar muito ansioso, agitado. E fazer algumas técnicas, né? Um banho quente, um chá relaxante, um momento de meditação, uma literatura gostosa, uma conversa com os seus familiares gostosa, bem leve, para que você comece a ir para a cama mais cedo e você tenha uma qualidade que você consiga ter um desempenho melhor. Esse é o meu recado e é o que eu tenho feito de uns 5 anos para cá, com muito resultado e assim, me sinto muito mais disposta, você sabe, sempre dei muito plantão, sempre trabalhei a madrugada toda, não dormia e hoje eu consigo ter essa qualidade e não fazer uso da televisão no quarto mais. Isso é real, isso é possível. Então esse é o recado que eu dou, que é possível sim, hoje eu tenho essa qualidade. Viu, adolescentes? Doutora Beth, que recado você daria para quem está com problemas para dormir, insônia? Evitar medicação, em primeira coisa, porque existe um excesso. A minha explicação sempre é assim, se você tem uma febre, você toma dipirona.
A dipirona, 6 horas a febre vai abaixar. Então, só que se você tem uma bactéria, você vai ter que tratar essa bactéria com um antibiótico. O sono é mais ou menos isso. Então, orientação. Eu sempre gosto de ser muito menos medicamento e mais orientação. Agora, eu não sei se quando eu cheguei em Rio Claro eu era mais rígida, com o tempo a gente vai ficando menos. Eu sou obrigada a falar o que é o correto. Se aquilo não está dando certo, se a pessoa não pode, aí a gente vai dar alternativas, né? Que possa ajudar para a pessoa, mas pelo menos ela está consciente de que ela está fazendo errado. Então eu acho que a gente consegue melhorar a qualidade do sono, higiene do sono, uma alimentação. Agora, atividade física, desde que eu me formei, todo mundo sabe o que tem que fazer. Tem que fazer o que você gosta de fazer. Então, o que eu vejo hoje é excessos. Nem de mais, nem de menos. Eu acho que a vida hoje é você estar dentro do que é do equilíbrio, né? Então, o equilíbrio para tudo na vida, eu acho. O comer não é de mais nem menos. O suficiente. Dormir o que você precisa. Agora, se você não está conseguindo dormir, o trabalho, todo mundo tem que trabalhar, né? Mas não está contente com aquele, vai estudar, vai fazer um curso para poder trocar. Se adequar. Se adequar, né? E procurar ajuda, assim, de investigar a causa. Então, é muito fácil, às vezes, tomar o remédio, só que o remédio não está dando solução. E a maioria dos medicamentos, eles dão dependência aos mais antigos. Os remédios mais antigos, você não consegue mais tirar determinados remédios de uma pessoa de 70, 80 anos. Eu consigo reduzir a dose, mas se eu tirar a pessoa, não dá. Então tem que ter bom senso também, né? Mas eu acredito assim que muitos problemas são por não ter diagnosticado. A medicina do sono ainda é uma coisa nova. São poucos os pacientes, mesmo por convênio, né, o acesso ao exame não é tão antigo, é mais novo. Então, assim, procure o diagnóstico e não faça excessos. Dorme, comer, trabalhar, estudar, lazer, todo mundo tem que ter essas coisas. Viram? Muitas dicas importantes, né? O assunto é complexo, daria 6 meses de podcast, mas a gente não consegue, né? Queria agradecer a presença de vocês. Tá? Foi muito enriquecedor a conversa e daria muitas outras, né? Esse foi o nosso programa podcast. Você dorme bem? Da Unimed Rio Claro, questão de saúde. Assistam o programa inteiro. Pra você. Assistam, compartilhem, dê aquele joinha e mandem perguntas. Felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos.